Queridos, paz seja com todos. Eu os convido a ficarmos de pé e eu convido a você a abrir a sua Bíblia no texto que lemos no início do culto, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10. Nós fizemos a leitura desses 10 versículos, mas nesse momento eu vou ler só o último versículo lido, que é o versículo de número 10, amém? Deixa eu ver, ainda temos algumas vagas aqui no salão, quem estiver aí atrás que desejar se sentar, o obreiro pode estar te direcionando. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ler agora todos juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, sou grato a Ti, Senhor Deus, pela Tua bondade, pela Tua verdade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que é infinita, pelo Teu amor que nos favorece de uma maneira tão especial aqui, Senhor Deus, neste lugar, nos proporcionando que podemos passar esses momentos aqui na Tua casa, adorando a Ti na beleza da Sua santidade, falando contigo em oração, vendo, Senhor Deus, tudo aquilo que foi apresentado aqui para que o Teu nome seja glorificado. E agora eu quero lhe pedir que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, Senhor Deus, através da Sua palavra. Venha ministrar, Senhor Deus, aos nossos corações aquilo que Tu deseja comunicar à Tua igreja nesta hora. É a oração que a Ti eu faço em o nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, aqueles que têm lugar, e vamos meditar na palavra do Senhor. O texto ora lido, ele tem uma mensagem muito profunda, porque ele fala sobre o propósito de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos de maneira representada, declarada e cantada aqui neste lugar. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, ou aquele que estava perdido. E esse versículo, ele foi falado pelo nosso próprio Senhor Jesus. E essa expressão Filho do Homem, ela ocorre na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, pelo menos 80 vezes. E das 80 vezes que ela ocorre, é Jesus quem está falando, se referindo a si mesmo, na terceira pessoa. E ele vai dizer o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Porque, segundo o texto que nós lemos no início, o texto que antecede esse versículo, fala que Jesus entrou na casa de um publicano chamado Zaqueu. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele desejava ver Jesus. Ele havia ouvido falar acerca de Jesus, de tudo aquilo que Jesus Cristo fazia, de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinava, da maneira como ele operava, e isso despertou nele um senso de curiosidade muito grande. A Bíblia narra a vida de Zaqueu e fala que ele era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. A Bíblia diz que ele era um homem abastado, que ele era um homem rico, que ele é um homem que tinha dinheiro, que ele tinha uma boa condição financeira, que ele era alguém que no seu círculo de amizade, ele era alguém que tinha um certo destaque, embora para a sociedade ele era considerado como um traidor, como aquele que usurpava os seus irmãos em favor de Roma, que era a nação dominante, governante agora sobre Israel. E por causa disso, embora ele tivesse um círculo íntimo pequeno, de falsos amigos que o rodeavam, porque eram amigos de profissão, ou pessoas que estavam à sua volta, apenas com o intuito de desfrutar das benesses, do dinheiro que ele tinha, para as pessoas, o seu povo, aqueles que o viam, ele era visto como um homem rejeitado, como um homem que Deus não se agradava, como um pecador, como alguém que usurpava do seu próprio povo em favor dos seus dominadores. Mas, no entanto, Zaqueu queria ver Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo estava indo para Jericó.
E sabendo disso, Zaqueu, ele tentou ver Jesus, mas sempre que Jesus passava, havia uma numerosa multidão à sua volta, de modo que ele não conseguia se achegar, porque essa multidão também queria estar com Jesus, também queria ouvir Jesus, também queria se achegar mais próximo a Jesus. E Zaqueu, sendo um homem de baixa estatura, um homem pequeno, ele não conseguia romper a multidão para chegar diante de Jesus. Então ele teve a brilhante ideia de subir numa árvore que a Bíblia denomina como um sicomoro, e ele ali no alto da árvore, quando Jesus Cristo vai passar por debaixo dela, antes que Zaqueu o visse, Jesus o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu então desce alegre, recebe Jesus na sua casa, põe ali a mesa, faz banquete para recepcionar o mestre, que naquele momento parou um instante para poder pousar na casa de Zaqueu, de um homem rejeitado pela sociedade, de um homem que as pessoas tinham uma má impressão dele, mas no entanto Jesus Cristo foi lá, Jesus Cristo foi na casa de Zaqueu. E o que eu acho mais interessante é que os fariseus, os judeus, eles começaram a cochichar entre si e falar até mesmo com os próprios discípulos de Jesus, dizendo o seguinte: por que o vosso mestre se assenta à mesa dos pecadores e come com eles? Por que o vosso mestre se assenta com publicanos e pecadores e banqueteia com eles? Isso é errado. Seu mestre é santo, ele deveria manter uma certa distância, ele deveria fazer uma certa discriminação, ele deveria afastar-se desse tipo de gente, porque a gente que não merece a graça de Deus, a gente que não merece ser alvo da atenção divina. Então, por que Jesus vai à casa de um homem pecador? A Bíblia vai dizer o seguinte: Zaqueu então toma a palavra naquele momento e se levanta da mesa. Após ter um encontro com Jesus Cristo, ele diz o seguinte: olha, eis que dou metade de todos os meus bens para os pobres. E se em alguma coisa tenho eu defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus Cristo falou assim: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, falando de si mesmo, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Com isso eu quero lhe dizer algo muito importante nessa noite. Não existe um buraco tão fundo, nem um lugar tão distante, que Jesus Cristo não possa ir para resgatar aquele a quem deseja salvar. Não existe um poço tão fundo, ou um lugar onde a pessoa pode se achegar, que Deus não vá mais fundo para poder resgatá-la de lá. Eu quero lhe dizer que esse Jesus Cristo, que entrou na casa de Zaqueu, esse Jesus Cristo, que foi cantado, encenado e anunciado aqui nessa noite, é o mesmo Jesus Cristo que veio ao mundo para trazer salvação para a sua vida, redenção para você. Mas então eu quero, após essa introdução, entrar na mensagem para falar acerca desse Jesus, o nosso Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio à terra com um propósito único de salvar a mim e a você. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte nesse versículo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A primeira expressão desse versículo fala sobre a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz assim: Filho do Homem. Filho do Homem. Está falando sobre a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, e é importante nós entendermos a humanidade de Jesus Cristo, porque ela tem um propósito muito especial na doutrina cristã. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós, como humanidade, todos nós caímos em Adão. Ao pecar, Adão, ele legou sobre todos aqueles que haveriam de nascer a partir dele o pecado original que faria com que este se corrompesse a partir do seu nascimento.
A Bíblia vai dizer o seguinte: nasce os ímpios e logo começam a cometer torpeza, mal saem da madre da sua mãe e logo se aventuram em mentira, para provar que nós, desde o nosso nascimento, já nascemos com a semente da corrupção, com a semente do pecado. Davi vai dizer o seguinte, eis que em pecado eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós somos, por nascimento, herdeiros de um pecado original, que corrompeu a nossa natureza, que fez com que nós desejássemos aquilo que é errado, aquilo que é mal, aquilo que nos distancia de Deus. Provérbios, Salomão vai dizer o seguinte: águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é mais agradável. Não é que a água roubada seja doce, a água, ela roubada, doada, comprada, ela continua sendo insípida, inodora e incolor. Mas, no entanto, o pecado, ele faz com que nós venhamos desejar aquilo que não podemos, faz com que a gente venha querer aquilo que nós não deveríamos, faz com que nós queiramos e desejamos aquilo que Deus restringe. O pecado, ele toma ocasião do mandamento e faz reviver em nós toda sorte de malignidade. O homem, ele está totalmente corrompido. A Bíblia vai dizer que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, Deus rejeita todas as nossas boas ações, porque o pecado contaminou todas as esferas de nossa vida. No jardim, nós nos perdemos, no jardim, nós caímos, no jardim, nós pecamos, no jardim, nós falhamos em Adão. E carregamos com isso na nossa natureza o desejo constante de pecar. A Bíblia vai dizer em Romanos: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, visto que todos pecaram. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, porque o pecado está em nós. Se você morre, isso significa apenas uma coisa: que você tem na sua origem o pecado raiz que contaminou todo o seu corpo, toda a sua alma, todo o seu ser. A nossa condição antes de Jesus Cristo é uma condição de perdido, é uma condição de pessoas que não tinham Deus, que não tinham comunhão com Deus, que não buscavam ao Senhor, que tudo o que fazíamos nos levava cada vez mais para distante do nosso Senhor Jesus Cristo. No jardim nós fomos vencidos, fomos vendidos, fomos escravizados pelo pecado e pelo diabo. Mas, no entanto, Deus, ele não ficou indiferente à nossa dor. Deus, ele não ficou indiferente à desgraça humana. Deus não ficou indiferente à situação humana, porque no jardim, que serviu de palco para a derrota da humanidade, no mesmo jardim, nós ouvimos uma promessa de salvação, uma promessa de libertação, uma promessa de redenção por parte daquele que haveria de vir ao mundo para resgatar-nos das garras do diabo. Quando Adão pecou, comeu do fruto proibido, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, e quando Deus, na viração do dia, veio visitá-lo e chamou pelo seu nome e disse: Adão, onde estás? E Adão, ele se escondeu do Senhor e disse: olha, ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, eu escondi-me. E o Senhor falou para ele: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu disse que não poderia comer? E ele falou: a mulher que tu me deste, ela comeu e me deu, e eu também comi. E aí o Senhor começa a imprecar as maldições sobre todos os culpados. Fala sobre a mulher: multiplicarei as dores do parto. Fala sobre o homem: eis que com trabalho e fadigas alcançarás o fruto da terra, até que ao pó volte da terra, porque do pó foste tomado. E quando o Senhor vai sentenciar a serpente, que naquele momento a Bíblia diz que aquela serpente era o diabo, que ele se apossou do corpo daquela serpente para induzir o erro a Eva e Adão, a Bíblia diz que o Senhor sentencia a serpente, lá em Gênesis 3,15, e diz assim: eu vou pôr inimizade entre ti e a semente da mulher, e este te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Deus lá no jardim fez a primeira promessa de que haveria de vir alguém que seria semente da mulher, ou seja, da natureza humana, para poder resgatar o homem. E que esse que haveria de vir, ele haveria de vir para esmagar a cabeça do diabo,
para provar que o nosso Deus, Ele é maior do que o nosso inimigo, para provar que o nosso Deus, Ele é maior do que o diabo, para provar que o nosso Deus, Ele é maior do que todas as forças dos poderes do inferno, porque nada pode resistir ao poder do nosso Senhor. Então aqui, a partir daquele momento em que Deus, Ele emite a primeira promessa de um Redentor para o homem, a história começa a se desenrolar. A história, o plano da salvação começa a se desenrolar pela humanidade, pela história que é contada pelos hebreus e é relatada na Bíblia Sagrada. Se você for ler todos os livros da Bíblia, em cada livro da Bíblia apresenta Jesus Cristo de uma maneira diferente. A revelação progressiva daquele que haveria de vir para salvar o homem é apresentada em todos os livros da Bíblia. Só que tem um livro muito especial, que é o livro do profeta Isaías, que ele vai falar lá no capítulo 9, no versículo 6, o seguinte: Isaías, que foi considerado o profeta mais messiânico de todos os profetas, porque ele relatou com muitos detalhes acerca da vinda, vida e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 9, no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías, ele vai profetizar acerca de Jesus Cristo. Ele vai falar o seguinte: olha, o menino nos nasceu, falando da sua humanidade através do nascimento. E ele vai falar assim: o filho se nos deu. O menino nos nasceu é uma profecia sobre a humanidade de Cristo. O filho se nos deu é uma profecia acerca da divindade de Cristo. Porque se da humanidade nós conhecemos a divindade, nós também muito bem sabemos que a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O menino nos nasceu, o Filho se nos deu. Isaías profetiza a dupla natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele seria homem, mas ao mesmo tempo também seria Deus, ou seja, Deus encarnado. Por isso ele foi mais profundo acerca da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer o seguinte: olha, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porão o nome dele de Emanuel, cujo significado é Deus conosco. Isaías profetizou o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo cerca de 700 anos antes de acontecer. Ele profetizou os detalhes da vida de Jesus Cristo e ele falou: é a virgem que vai conceber, mostrando com isso que o nascimento de Jesus Cristo não seria fruto da concepção humana, mas seria fruto da obra do Espírito Santo. Não seria resultado da relação efetiva entre um homem e uma mulher, mas seria resultado do poder de Deus revelando a humanidade através da encarnação do Verbo vivo. O nascimento de Jesus Cristo foi contado aqui hoje de uma maneira muito especial. Estava uma jovem moça chamada Maria, de Belém, ali desposada com o seu noivo José, antes de coabitarem. Porque o casamento judaico ele é dividido em duas fases. Ele tem a fase de desposamento e tem a fase da coabitação. O desposamento é uma semana que antecede, onde a pessoa já está comprometida pelo casamento, mas ainda não chegaram à consumação carnal. Ou seja, não coabitaram. Então a Bíblia diz que Maria, ela se achou grávida do Espírito Santo nesse momento em que ela estava desposada com José, antes deles terem coabitado ou terem consumado carnalmente no ato sexual. E quando o anjo veio apresentar para ela, Gabriel chegou para ela e falou o seguinte: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, de todas as mulheres você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E quando ela ouviu aquela saudação, e ela não acostumada com uma saudação diferente, porque os judeus não saúdam salve, os judeus saúdam Shalom Adonai, a paz do Senhor. E quando ela ouviu aquela saudação, ela entendeu que aquela saudação não era de algum judeu, não era de alguém da terra, aquela salvação não era entre os homens, aquela saudação vinha dos céus. O anjo falou: salve agraciada.
porque tu haverás de conceber e dar à luz a um filho, que será o Filho de Deus. E ela então questiona e diz, mas como? Se eu ainda não conheci homem algum, eu estou ainda desposada com José, como isso haverá de acontecer? O anjo vai falar para ela, fica tranquilo, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente que haverá de nascer de ti, ele será santo, e será chamado Filho do Deus vivo. Maria então ela recebe aquela palavra e fala assim, cumpra em mim o desejo do Senhor. Mas José, quando recebeu a notícia, imagine você, José, 2023 anos atrás, quando houve aquela notícia, olha, Maria chega para ele e fala assim, José, estou grávida, isso é obra do Espírito Santo, entendeu? Fica tranquilo, não conheci homem algum, eu sou fiel, não aconteceu nada, se quiser fazer o teste, ainda sou virgem, ainda sou, mas eu estou grávida. José, ele era um bom homem, mas ele também tinha seus valores, sua bússola moral. Ele falou assim, ó, eu não quero infamar Maria, porque se eu falar para todo mundo que ela engravidou antes de nós nos casarmos, ela vai ser apedrejada. Então ele desejou abandoná-la secretamente, e capitulando isso na sua mente, no seu coração, Deus que sonda os corações e os rins e as profundezas da nossa alma, sabe aquilo que passa na nossa mente, sabe aquilo que vai na nossa cabeça, sabe aquilo que arde no nosso coração. Visita José durante a madrugada, e em visão o anjo chega para ele e fala para ele, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo, e ela vai dar à luz a um filho, a qual tu haverá de pôr o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados, porque tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta Isaías, de que a virgem haveria de conceber e dar à luz a um filho, que seria chamado Emanuel, que seria traduzido Deus conosco. Jesus recebeu um nome que é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, porque ele tem um nome que significa salvação. Jesus, ele viveu de uma maneira esplêndida, e deixa eu correr aqui, sua vida foi perfeita. A Bíblia diz que o menino crescia em estatura e em graça diante de Deus, diante dos homens. Aos 30 anos, ele foi para as margens do Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo João Batista. João Batista, um homem sério, santo, primo dele, filho de Isabel, também fruto de obra sobrenatural, porque a sua concepção foi profetizada também pelo mesmo anjo Gabriel, e de que ele haveria de ser o precursor do Messias. Mas quando João Batista aparece no Rio Jordão, com a mensagem firme, com a mensagem lúcida, com a mensagem clara, mas dura, mas que também transformava, ele dizia, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E aí as pessoas olhavam para João Batista e falavam, João Batista, declaram, és tu aquele que haveria de vir, és tu aquele que haverá de ser o nosso Salvador, és tu o Cristo prometido pelo profeta Isaías. E João falava, olha só, não sou eu, porque aquele que vem após mim é muito maior do que eu, de modo que eu não sou digno nem mesmo de desatar as alparcas dos pés. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Enquanto João falava, a multidão ouvia, Jesus Cristo então vinha à sua direção e entrava pelas margens do Rio Jordão e ia na direção dele no meio das águas, e João então chama a atenção da multidão, aponta para Jesus e fala assim, ó, olha ali aquele que eu falei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista batiza Jesus Cristo, e logo que ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele de forma corpórea. Ele é enviado pelo Espírito ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. E ali, durante vários momentos, ele foi tentado, após jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, o tentador aparece para ele e diz o seguinte, olha, estão dizendo aí que tu és o Filho de Deus, então se tu és o Filho de Deus, já que tu está com fome, transforma essas pedras em pães. E ele diz o seguinte, olha Satanás,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, isso viverá o homem. O diabo, não satisfeito, leva ele até o pináculo do monte, mostra a ele todo o reino, sua glória, toda a glória humana, e fala o seguinte: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus Cristo olha para ele e fala o seguinte: olha, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Não satisfeito, o diabo leva ele até o pináculo do templo e fala o seguinte: olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui até lá embaixo, porque no livro dos Salmos está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Mas Jesus Cristo disse: olha, Satanás, mas na palavra do Senhor também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que o diabo deixou por um momento, e logo após que a sua tentação passou, os anjos vieram e lhe serviram. Eu quero lhe dizer uma coisa: Adão fracassou no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. Adão pecou, mas Jesus Cristo venceu o pecado. Adão foi derrotado pelo diabo, mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele derrotou o diabo. Em Adão nós fomos feitos pecadores, mas em Jesus nós somos declarados justos, filhos de Deus. A vida de Jesus Cristo foi perfeita. E a Bíblia diz que ele, pelo poder do Espírito, ele saía pelas aldeias e sinagogas e toda a circunvizinhança, anunciando o reino de Deus. E um certo dia ele chega na sinagoga e ele pega o livro e dá a ele o livro do profeta Isaías, um rolo, um pergaminho gigante, e ele abre naquela parte do livro do profeta Isaías que está escrito o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor, abrir vista aos cegos e libertar os cativos e oprimidos do diabo. Ele lê aquele livro e ele fala o seguinte, quando todos estão olhando para ele: hoje se cumpriu essa palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me investiu de autoridade espiritual. Jesus ensinava como quem tinha autoridade, porque os judeus, eles olhavam para Jesus e falavam o seguinte: olha, da onde vem essa doutrina? Porque ele não fala como os fariseus, mas ele fala como alguém que tem autoridade. Os fariseus, eles mandaram os guardas do templo ir até com Jesus para prendê-lo. E quando os guardas foram lá prender Jesus Cristo, eles, antes de chegar para prendê-lo, eles começaram a ouvir Jesus. E quando eles começaram a ouvir Jesus, as palavras doces, mas ao mesmo tempo duras, ao mesmo tempo firmes, ao mesmo tempo verdadeiras, que saíam da boca de Jesus Cristo de uma maneira tão especial, entraram no coração daqueles guardas, que ao invés deles prenderem a Jesus, eles voltaram para o templo. E quando os sacerdotes perguntaram a ele: por que você não prendeu ele? E eles falaram o seguinte: olha, nós nunca vimos um homem falar como ele fala. As palavras que destilam da sua boca são palavras de verdade, são palavras de autoridade. Os guardas que atestaram a autoridade de Jesus Cristo, porque eles falaram assim: nunca vimos alguém falar como aquele homem fala. O centurião que pediu a Jesus que curasse o seu servo reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. Quando foi pedir para que o Jesus Cristo fosse até a casa dele para o curá-lo, naquele momento o Jesus Cristo foi com ele, mas ele, num determinado ponto, falou: Senhor, eu sou homem de autoridade, e eu reconheço quem tem autoridade. Eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo a aquele: vem, e ele vem. E eu também, conhecendo a sua autoridade, eu digo: se tu disseres apenas uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus Cristo falou assim: nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Vá e seja feito conforme aquilo que tens falado, porque basta uma palavra do Senhor e a nossa vida muda. Os demônios reconheceram a autoridade de Jesus Cristo. Quando Jesus chegou ali em Decápolis, naquela região de Gadara, os demônios se apresentaram diante dele, naquele homem que estava miseravelmente endemoniado, e se prostraram e adoraram a ele, e falaram: Jesus, que vieste nos fazer perder antes do tempo, bem sabemos que és Filho de Deus. Os demônios reconheceram a autoridade de Jesus Cristo.
Nicodemos, chefe dos sacerdotes, reconheceu a autoridade de Jesus Cristo quando falou o seguinte de noite para ele: mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Quando Jesus Cristo estava com os seus discípulos no mar da Galileia, e o mar encapelado ficou, as ondas começaram a bater no barquinho, o vento começou a soprar, e os discípulos então desesperados, vendo Jesus Cristo dormindo, acordaram ele e disseram: mestre, não te importa que vamos perecendo? E Jesus Cristo então acorda, dá aquela esticada, fala assim: homens de pequena fé. Ele se levanta no barco e fala: mar, acalma-te, vento, cala-te. E a Bíblia diz que fez-se grande bonança. E os discípulos então perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer que esse é Jesus, aquele que veio a este mundo para buscar e salvar aquele que havia perdido. Viveu e venceu como um homem aqui na terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, subiu ao céu para interceder por nós, mas ele fez uma promessa: um dia eu vou voltar para arrebatar a minha igreja, um dia eu vou voltar para buscar todos aqueles que são meus. Se você tem certeza e está esperando esse Jesus Cristo, levanta a sua mão, adore ao nome do Senhor, porque Deus está confirmando no seu coração: eu vou voltar para te buscar, eu vou voltar para te arrebatar, eu vou voltar para te levar para junto de mim. Ele vai voltar. Após concluir o seu ministério, curto ministério de 3 anos e meio aqui na terra, Jesus Cristo, ele então toma o caminho que vai para Jerusalém, porque ele sabia que o tempo da sua partida era chegado. Era hora dele ser entregue na mão dos sacerdotes, das autoridades romanas, para morrer pelo seu pecado. Então, naquele momento, após cear com os seus discípulos, Judas, ele sai para poder entregar Jesus. Ele toma os seus discípulos e chama 3 mais chegados a ele, Pedro, Tiago e João, e sobe para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane, que traduzido do grego é prensa de azeite. E ali no Getsemane, Jesus Cristo, ele vai agonizar. Ele, no alto daquele monte, ele deixa os seus discípulos, e a Bíblia diz que ele se afasta a um tiro de pedra, e ele vai orar ao Pai. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele vai fazer isso. Ele fala assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Na primeira vez ele ora e volta para os seus discípulos, e eles estavam dormindo, e eles acordam e dizem o seguinte: olha, nem uma hora podeis vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele se afasta de novo e vai orar: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E ele volta, e os seus discípulos estão dormindo, e ele chama a atenção deles e diz o seguinte: olha, orai comigo, vigiai comigo, porque a minha hora é chegada. E ele vai a 3ª vez. E a Bíblia diz que na 3ª vez, o Pai, ouvindo a sua oração, envia um anjo do céu até o jardim do Getsemane, para falar para Jesus o seguinte: olha, não é possível. Porque a oração de Jesus Cristo era: se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Em outras palavras, Jesus Cristo estava falando para o Pai: Pai, se existir outra maneira do homem morrer sem que eu tenha que morrer, faça desse jeito. Contudo, seja feita a tua vontade, não é minha. Jesus Cristo, ele não estava temendo a morte, porque ele haveria de ressuscitar, ele já sabia disso. Mas Jesus Cristo não queria passar pelo momento de abandono, do abandono da comunhão do Pai, porque ele haveria de receber no seu corpo o meu e o seu pecado.
Foi por isso que ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. E Deus envia um anjo para dizer para ele: olha, não existe outro meio, não existe outro jeito, não é possível o homem ser salvo se não for pelo seu sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário. Não existe outra maneira de alcançar a salvação, não existe outro método, outro jeito, outro recurso, outra opção. A única maneira, o único plano feito por Deus na eternidade, que permite o homem ser restaurado à comunhão com Ele, é através do sacrifício de Jesus. Existem pessoas mundo afora que estão tentando de alguma maneira a chegar-se a Deus através das religiões, através de boas obras, através de algumas ações, através de sacrifício. Eu quero lhe dizer: não deixe o diabo te enganar. O único caminho que nos leva ao Pai é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro recurso, não existe outro meio, não existe outro método. A única salvação é Jesus. A única salvação é Jesus. E ele ouviu da parte do Pai dizer o seguinte: não é possível, não existe outro meio do homem ser salvo. Então ele se levantou naquele momento do Getsêmani e foi vitorioso para a cruz do Calvário, sabendo que ele haveria de morrer pelo meu e o seu pecado. Agora eu quero lhe dizer uma coisa muito importante: Jesus não foi um mártir, nós cantamos aqui. Jesus, ele não morreu por uma ideologia ou por uma causa nobre, não. Jesus, ele morreu como um sacrifício puro, santo e perfeito, exigido pelo Pai para aplacar a sua ira contra o meu e o seu pecado. Eu quero dizer que não foi o diabo que levou Jesus para a cruz. Não foi o diabo que levou Jesus Cristo para a cruz, porque o diabo, ele tentou usar Pedro para tentar demover Jesus de seguir o seu caminho para a cruz. O diabo não queria que Jesus Cristo morresse na cruz, porque ele sabia que na cruz seria comprado a minha e a sua alma. O diabo tentou impedir Jesus de chegar até a cruz, mas no entanto, a Bíblia diz que o Pai o levou até a cruz. Foi o Pai quem o levou até lá. Isaías, novamente, o profeta messiânico que narrou com detalhes a vida de Jesus Cristo, no capítulo de número 53 do seu livro, ele descreve exatamente o episódio da oferta agradável a Deus, do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo na cruz, pela minha e pela sua vida. Isaías 53, o versículo 1, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus Cristo não era vagabundo, ele era trabalhador. Como um a quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí o versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que não cometesse injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo,
fazendo-o enfermar, porque quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, e com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei a parte com muito, e com os poderosos repartirá despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado do meu povo, e pelos transgressores intercedeu. Isaías profetizou 700 anos antes do advento de Cristo na terra, como seria a sua vinda, vida, morte e ressurreição, e ele disse, olha, ele veio por nossa causa, por sua causa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas que não têm pastor, cada um de nós desviávamos pelos nossos próprios caminhos, mas Deus, que é rico em misericórdia, fez cair sobre Jesus Cristo o meu e o seu pecado, deflagrando sobre ele naquela cruz a sua ira, para que através do seu sacrifício, eu e você tivéssemos a oportunidade de hoje reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e termos a nossa vida completamente transformada, termos o nosso destino mudado, do inferno para o céu, da potestade de Satanás para o reino do Filho do seu amor, porque em Jesus a nossa redenção foi conquistada, porque Ele pagou o preço pelo meu e o seu pecado. Jesus morreu naquela cruz, por mim e por você. Isaías vai dizer, quando ele ver o fruto do seu trabalho, ele ficará satisfeito, porque com o seu conhecimento, ele justificará muitos. Sabe, quando Jesus Cristo, ele olhou, imagino eu como Deus que ele era, ele sabia de tudo aquilo que estava por acontecer. Ele sabia que após ali o Getsemane, ele seria traído com um beijo pelo seu amigo. Judas se aproxima dele e o beija para identificá-lo para os guardas do templo. E Jesus Cristo disse, amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. Jesus Cristo sofreu o golpe da traição do seu amigo. Ele sabia aquilo que ele haveria de passar, sabia das chicotadas que ele haveria de levar, sabia das cuspadas que ele haveria levado em seu rosto, sabiam que iam colocar nele uma coroa de espinho, sabiam que iam bater nele com uma cana, sabiam que colocaram uma roupa sobre ele, um manto vermelho, com as suas feridas abertas, e que no dia seguinte iam arrancar aquele tecido, abrindo todas as suas feridas novamente. Ele sabia de tudo aquilo que ele haveria de passar. Ele olhava para a cruz, olhava em perspectiva para o futuro, e via a cruz, via o sofrimento, via aquilo que ele haveria de padecer, via que o Pai o haveria de abandonar naquele momento na cruz do Calvário, mas ele olhou além da cruz e viu você. Ele olhou além da cruz e viu a mim e viu a você. E porque além da cruz ele ter visto a mim e a você, ele falou, vale a pena. Por causa dele, por causa dela, eu vou até o fim. Por causa dele, por causa dela, eu vou morrer nessa cruz. Por causa dele, por causa dela, eu vou pagar o preço de sangue, eu vou derramar a minha alma na morte, para que essa pessoa tenha direito a ser novamente reconciliada com Deus Todo-Poderoso. Sabe o que não desanimou Jesus Cristo de cumprir o plano de Deus para salvar a minha, a sua alma? É porque Ele viu você. Talvez você esteja aqui hoje e ache que isso seja um golpe de sorte do destino. Talvez você esteja aqui hoje acreditando que veio somente para assistir uma peça de uma encenação infantil. Eu quero dizer que o que está acontecendo aqui hoje é muito mais do que uma peça. O que está acontecendo aqui hoje é muito mais do que uma encenação. O que acontece aqui hoje é muito mais. Deus te trouxe aqui porque Ele quer encontrar você. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido.
Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer salvar a sua alma, que Ele não quer que você continue perdido, que Ele não quer que você continue desviado, que Ele não quer que você continue distante dEle. Ele quer restaurar a sua vida, restaurar a sua alma, salvar você, levantar você desse fundo do poço, trazer você novamente para perto de Deus. O plano de Deus na eternidade envolvia você e a mim aqui nessa noite. E eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Convido o grupo de louvor a vir se aproximando, nosso pastor Márcio também. Deus tem um plano maravilhoso. O plano perfeito da redenção foi elaborado na eternidade, realizado por Cristo na cruz e aplicado no meu e no seu coração pela obra do Espírito Santo. E nesse plano envolvia a mim e a você. Você faz parte do plano de Deus. Sabe por quê? Deus, Ele quer levar você para morar com Ele na eternidade. O diabo quer que você o acompanhe para o inferno, mas Deus quer você juntinho dEle no céu. Então nessa noite, nosso pastor ele dará continuidade à segunda parte da ministração da palavra. Ouça o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, porque a Bíblia vai dizer exatamente: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Jesus, o plano perfeito, foi por causa de você.